Queridos, eu trouxe um tema aqui para tratar, que eu também já comentei sobre o que seria. Nós íamos falar alguma coisa sobre a deidade, o tema da deidade, né? O tema seria sobre Deus manifestado em carne. Até recentemente alguém fez uma pergunta para o irmão Rosendo em cima disso. Mas são temas que o irmão Rosendo também já ministrou durante vários anos do seu ministério, baseado nos ensinos do irmão Branham e com aquilo que nós aprendemos através do Ministério Quinto, o irmão Brian, o irmão Liveio. Nós sempre tratamos desse assunto, dando todos os detalhes de como o irmão Branham tratava sobre Deus manifestado em carne. Nós cremos que Deus se manifestou em carne na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E ele ensinava que Jesus Cristo, por ter Deus manifestado nele, o seu Pai habitando nele em plenitude, isso fazia de Cristo o próprio Deus. Era assim que ele falava, Jesus é o próprio Deus. Então nós queremos apenas tratar um pouco mais desse tema, detalhando talvez algumas coisas e explicando algumas coisas para que nós façamos aqui um registro, um documento, para ajudar aqueles outros que talvez ainda tenham uma dificuldade sobre esse tema. Então, embora para alguns isso já seja conhecido, para os que estão nos ouvindo, eu peço a paciência dos amados para aqueles que também têm necessidade e fazem perguntas. Então, nós possamos, assim, registrando e coligar vários temas em um mesmo tópico, um mesmo assunto. Então, o tema é sobre esse, Deus manifestado em carne. Eu tenho muitas notas aqui, eu não acredito que vou poder mencionar todas elas, né? Eu vou aqui ler alguma coisa e comentar rapidamente, mas o bom é que depois você fique atento quando for divulgar o texto, porque ali o texto vai estar completo e você vai talvez até entender melhor, né? Porque eu sou muito melhor expondo e escrevendo do que falando. Aliás, eu prefiro melhor escrever do que falar. Então, eu vou ter muitos parágrafos aqui que eu separei, que eu estudei toda essa semana, que eu traduzi, de sermões que nós não temos traduzidos. Por isso que eu peço para que você, depois dessa ministração, busque esse texto que eu vou colocar na íntegra, porque alguns parágrafos eu creio que eu não vou aqui ler todo para não cansar a audiência, que os irmãos estão aqui e os que nos ouvem. Amém? Então, é importante esse texto aqui para que depois você baixe, imprima e leia e compartilhe com aqueles que têm dúvida nessa área. Então, o texto da Bíblia que eu quero tomar apenas com base para isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo e vamos ler todos juntos. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler da revista João Ferreira de Almeida, revista atualizada. E eu logo em seguida vou explicar por quê. Porque a maioria dos irmãos da mensagem leem a revista corrigida. 1 Timóteo 3,16. É assim que está aqui na tradução que eu separei. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual? Qual é o mistério? Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Digam graças a Deus. Amém. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, amado Deus, te agradecemos por essa oportunidade que mais uma vez Tu nos concede, de nos reunirmos em torno da Tua Palavra para meditar acerca dela e tirar o entendimento para este momento que o Senhor está separando, Senhor, onde podemos refletir em Ti, refletir no ensino que Tu confiou ao Teu profeta para passar a noiva desse dia. Agradecemos a Ti por essa oportunidade e pedimos para que Tu abras agora, nesse instante, o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, o que foi tratado nesse versículo que acabamos de ler. Fale com cada vida, Senhor, instrua-nos através do Teu Santo Espírito, porque cremos que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, é Ele que nos ensina acerca de todas as coisas. Então precisamos agora desta unção, que o Teu Santo Espírito fale com cada vida que está aqui, Senhor. Ajude-nos a compreender a Tua palavra para que possamos ser uma testemunha que confie e que confesse fielmente esta palavra. É esse o desejo que nós temos nos nossos corações. Ajuda-nos nesse propósito, porque é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz
salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, essa tradução que eu li é um pouco diferente da maioria das outras traduções que você vai encontrar aí. Porque na maioria das traduções, a João Ferreira de Almeida, eu não fiz a pesquisa, não tive tempo, mas na maioria está, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. E aqui a tradução que eu li foi aquele que foi manifestado em carne. Por que essa diferença? Vamos lá, nós temos que entender isso. Em 1859, um linguista alemão, essa foi a pesquisa que eu fiz, chamado Konstantin von Tischendorf, deve ser assim que se pronuncia. Ele é um estudioso das línguas, né? Ele fazia traduções. E ele descobriu lá no mosteiro de Santa Catarina, que fica lá ao pé do Monte Sinai, havia um mosteiro muito antigo lá, ele encontrou um manuscrito antigo da Bíblia, um dos mais antigos que se tinha então, até aquela época, né? Lá em 1850. Esse rolo é chamado de Codex Sinaiticus. Deve ser essa a pronúncia que se faz, talvez seja Codex Sinaítico, né? Porque vem lá do Sinai. Então, quando ele ficou a par desse rolo e dos livros e fez as traduções, ele se deparou com algumas interpolações. O que é isso? Acréscimos que foram feitos em outras traduções da Bíblia, feitas posteriores a esta aqui. Esta tradução era uma das mais antigas que ele havia encontrado até então. Nos anos 50 do século passado, milhares de escrituras também já haviam sido encontradas, né? Mas essa aqui foi uma descoberta muito grande que ele fez para aquele tempo. E quando ele viu e quando ele contrastou, ou seja, comparou essa tradução com a que existia naqueles dias, então, como eu disse, ele viu que havia muitos acréscimos, acrescentaram muitas coisas que não estavam naquele texto que ele havia encontrado. Aquele texto ali era um dos mais antigos, ou seja, os mais originais. E não apenas isso, não apenas houve acréscimos, mas também houve adulterações, alterações, traduções diferentes daquilo que o grego ali estava mostrando nas escrituras unciais. O que são escrituras unciais? Naquele tempo, para economizar espaço, porque o papel era algo muito raro, muito caro, então eles escreviam as letras tudo junto, sem separar uma palavra uma da outra. Então imagine o trabalho duro que um tradutor tinha para traduzir algo assim. Porque ele tinha que, ao mesmo tempo, saber onde colocar a vírgula e onde colocar o ponto. E como fazer isso? Então, veja, havia todo um trabalho para ser feito em cima disso. Mas esse texto, mesmo fazendo toda a tradução corretamente, ele observou que havia diferenças. E esse texto que nós lemos foi uma dessas diferenças que ele encontrou. Porque a maioria dos textos, como eu já disse, diz Deus foi manifestado em carne. Porém, nesse texto que ele encontrou, que era um dos mais antigos, não dizia Deus manifestado em carne. Dizia aquele manifestado em carne, ou que se manifestou em carne. Uma referência não exatamente a Deus ali, mas ao seu Filho Jesus Cristo. Ele que se fez carne. É dele que a Escritura estava falando. Mas a maioria das traduções estavam acrescentando, adulterando, modificando aquela sentença, trocando aquele que se fez carne por Deus, ou seja, para deixar mais destacado quem exatamente teria se manifestado em carne. E essa tradução, ela foi encontrada naquela época, como eu disse, em 1859, mas o tempo em que ela foi feita, ela era pelo menos 50 anos mais antiga do que a tradução feita pela Igreja Romana por São Jerônimo, na sua tradução do latim chamada Vulgata, que ele fez lá em 384. E na tradução da Vulgata em latim de São Jerônimo, lá você tem Deus manifestado em carne, ou seja, por ali você já vê que já começou a haver uma alteração. Se começou por ele, eu não sei, talvez tenha sido por um outro copista antes dele, mas ele fez a sua tradução para o latim dessa forma, Deus manifestado em carne. Mas o texto mais antigo, anterior à tradução de Jerônimo, não dizia Deus, dizia aquele manifestado em carne. Então, é muito proposital essa tradução dele, dizendo Deus manifestado em carne, porque foi feita na mesma época em que a Igreja Romana estava realizando o seu segundo concílio em Constantinopla, em 381, onde ali, de fato, foi instituída a doutrina da Santíssima Trindade, onde eles faziam de Jesus Deus, ou uma segunda pessoa de Deus. E a tradução do rei Tiago em inglês também diz lá, Deus manifestado em carne. Ok?
E era essa a tradução que o irmão Branham tinha em mãos, porque é essa a Bíblia que o irmão Branham usava para ministrar os seus cultos. Então, era dessa maneira que o irmão Branham também interpretava para a sua audiência. Embora ele fizesse de uma maneira peculiar sua. O irmão Branham ensinava que Deus foi manifestado em carne, como essa escritura que ele tinha. Né? Mas ele tinha uma maneira peculiar para tratar desse assunto, porque ele explicava que Deus se manifestou em carne humana quando Deus habitou no corpo de seu filho. Amém? Agora, para isso, ele não se baseou somente nessa escritura, mas ele também se baseou em outras escrituras que também falam disso, de que Deus esteve em plenitude corporalmente no seu filho. Né? Mas você então tem que juntar todas as informações, tudo aquilo que o irmão Branham ministrou acerca desse tema, para que você então tenha um entendimento exato de como que o irmão Branham expôs esse seu ensino, dessa forma peculiar, como eu disse. Porque ele não ensinava do mesmo jeito que as outras correntes doutrinárias da igreja cristã têm ensinado. O irmão Branham ensinou que Deus se manifestou em carne, ou que Jesus era Deus manifestado em carne, mas de uma forma peculiar. Então veja, essa tradução que foi feita, Deus manifestado em carne, obviamente que foi uma tradução que beneficiou tanto as doutrinas trinitárias, como também a unicista, porque eles creem, eles ensinam dessa maneira. Então eles tiram proveito dessa tradução para fazer de Jesus Cristo o próprio Deus, a pessoa do próprio Deus, provando mais uma vez algo que eu já tenho dito em algumas ocasiões, de que na verdade não há nenhuma diferença entre a doutrina trinitária e a unicista. Elas são irmãs gêmeas, como eu tenho dito, porque basicamente elas ensinam a mesma coisa, embora usem uma linguagem diferente, ok? Agora, o irmão Branham, ele disse que por causa disso, a noiva de Jesus, ela tem que ter muito cuidado para que agora, nesse tempo do fim, ela se veja livre de todo tipo de incredulidade ou de sistemas ou de doutrinas de homens que possam fazer com que ela se afaste da palavra original que Deus revelou através da sua santa, sagrada Escritura. Ela tem que se ver livre de todo tipo de corrente doutrinal se ela quer realmente absorver e compreender a verdade de Deus. Eu quero aqui mencionar rapidamente algo que o irmão Branham comentou sobre isso, onde ele aqui lista ou menciona as principais correntes doutrinárias das quais ele diz para você tem que ficar livre disso. Mensagem que nós não temos traduzida, chamada O Sinal, só que esse é do dia 8 de março de 64. O irmão Branham vai dizer aqui: Israel saindo do Egito, como eu disse, é como a noiva saindo da igreja. Quando Moisés começou seu ministério, todo Israel se reuniu em Gósen para oração e adoração. Exatamente, vindo de todas as partes do Egito. E é assim que a noiva fará. Ela sairá de toda a unidade, dualidade, trindade e de todos os outros tipos. Ela sairá disso. Tem que ser. Agora, nós lemos aqui em Hebreus, a primeira coisa que devemos pensar, vinda de todas as partes, sair do meio da incredulidade. Agora, o Espírito Santo prometeu chamar isso nos últimos dias, sair do meio dos infiéis. Então, a noiva de Jesus não pode pregar nem trindade, nem dualidade, nem unicidade. Irmão Branham diz, você tem que sair disto. Você tem que se afastar de todo espírito de incredulidade que te leve a dar um outro entendimento ou fazer uma outra confissão que não seja exatamente a palavra de Deus. Agora, como fazer isso, a menos que Deus nos dê um profeta vindicado, então, para nos mostrar qual é a palavra correta? E foi isso que Deus fez. Amém? Então, veja, cada uma dessas doutrinas que ele mencionou tem sua maneira própria de expor o seu entendimento sobre a divindade. Ele disse, você tem que ficar longe dessas três doutrinas. Né? Aqui ele fala a doutrina do unicismo, da unicidade. Por que você tem que se afastar dessa doutrina? Por que isso? Porque ela não reconhece que Deus tem um filho. Essa doutrina unicista reduz o Filho de Deus apenas a um ofício, o qual Deus usou para se manifestar, como se fosse uma máscara para ele interpretar o papel, onde ali ele se representava uma outra pessoa, quando na verdade ele era essa outra pessoa. Então eles anulam e aniquilam a existência real de um filho que Deus havia gerado, para que ele, através deste filho, pudesse se manifestar e ter as experiências que ele veio a ter quando esteve encarnado no seu filho. Eles falam do filho, mas de uma forma muito limitada. O irmão Branham disse que você tem que se afastar dessa doutrina, mas ele também diz que você também tem que se afastar dessa doutrina dualista.
E se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que há uma certa dificuldade de você definir o que é esse dualismo, o que é essa dualidade. E quais são as igrejas, as correntes religiosas cristãs que tratam de dualismo. Você não vai encontrar. Faça uma pesquisa no Google, onde você quiser, você vai encontrar uma certa dificuldade. Mas em termos gerais, se tratando do tema da deidade, há algumas correntes cristãs que falam de uma separação entre Deus e o seu Filho, onde se apresenta o Filho Jesus Cristo como um ser criado. Então a dualidade que existe aí, no caso, o que seria? Deus de um lado e a criação do outro. Porque eles veem Jesus Cristo apenas como um ser criado. Ainda que eles digam que é o ser mais perfeito que existiu, eles o colocam como um ser criado. Então a dualidade seria esta, né? E também há alguns que fazem de Jesus Cristo não apenas a primeira criação de Deus, mas o reduzem a uma pequena divindade, fazendo dele um Deus menor. Porque há algumas correntes que também falam que existe Deus, mas também existe um outro Deus, que seria Jesus Cristo, mas não seria a divindade. Seria uma pequena divindade, um Deus menor. Então, esse é um tipo de pensamento que algumas correntes aí ensinam. Rambana disse, você também tem que se afastar disto. Amém? E também tem a doutrina trinitária, que é tão pagã quanto as outras, que possuem vários sincretismos religiosos, porque há outras religiões que também pregam um tipo de trindade, de 3 pessoas ou 3 manifestações pessoais de um único ser de Deus. E é assim que a doutrina da Trindade ensina. Faz do Filho Jesus Cristo um Filho eterno, sem princípio. Fazem do Filho uma segunda pessoa de Deus. E no entendimento do Mambrana, conforme lemos alguns estudos dele, seus sermões, quem faz de Jesus uma segunda pessoa de divindade faz dele um Deus menor. E isso é um segundo Deus. Então, Mambrana diz, você tem que se afastar de tudo isso. A noiva tem que se desvencilhar de todos esses pensamentos humanos se ela quiser realmente refletir a doutrina apostólica. Amém? Na sua pureza. E foi isso que Mambrana procurou fazer em todo o seu ministério. Mostrar para nós exatamente aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que você vê nas Escrituras. Ok. Agora, de acordo com essa tradução, então, de 1 Timóteo 3,16 e de várias outras passagens, como eu disse, na Bíblia, Mambrana usava isso para afirmar que Deus se tornou carne na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Agora, existe uma outra escritura especial em que Mambrana também usava para expor a sua compreensão sobre de que maneira Deus se fez carne em seu Filho. E uma das escrituras que ele usava era aquela escritura de Apocalipse 3,14, onde Jesus se diz ser o princípio da criação de Deus. Não é isto? E em várias ocasiões ele menciona como que ele tratava desse tema. Agora, o que eu quero dizer para você é que o Mambrana interpretava essa escritura pelo menos de 2 maneiras diferentes. Ele dava 2 interpretações para essa escritura. Eu vou ler para você uma das interpretações que ele nos dá, que está lá no livro das 7 eras. A partir da página 302 e 303, você vai ver ele comentar algo assim. Aqui o Mambrana vai dizer para você, o princípio da criação de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus disse que ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como o som para nós. O fato de tomá-las da maneira como o som tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. De que o Mambrana aqui está se referindo? Que corrente doutrinária que prega isso? As testemunhas de Jeová. Eles pegam essa escritura para dizer Jesus foi a primeira criatura de todas as criações de Deus. O princípio da criação de Deus quer dizer isso. Ele é a primeira criatura. E depois essa criatura Deus a usou para criar as demais coisas. Mambrana disse, isso é um erro. Nós não acabamos de ler aqui? Afasta o quê? Do unicismo, da dualidade e da trindade. Não é isso? Ele está aqui repreendendo essa doutrina. Para ele, isso aqui está errado. Amém? Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia? As palavras são, Mambrana vai explicar o que ele está dizendo ali. Ele é o originador ou autor da criação de Deus. É isso que Mambrana está dizendo, que essa palavra ali de Apocalipse 3,14 significa. O princípio da criação de Deus quer dizer que ele, Jesus Cristo ali, é o originador e o autor da criação de Deus. Bom, essa interpretação que Mambrana aqui está dando está de acordo com a doutrina trinitária. Os crentes da Trindade concordam com isso. É assim que eles explicam também.
Então, aparentemente, parece que aqui o Umbanda está concordando com os trinitários, porque essa é a explicação que eles dão para essa escritura. Ok, continuando. Depois ele vai dizer aqui, sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Bom, agora ele não está apenas concordando com os trinitários, mas o unicis também pensa a mesma coisa, não é verdade? Ele é o Criador, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vai usar algumas escrituras para provar que Jesus é o Criador, ou antes que Deus criou através do seu Filho, né? Então, a gente cita lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz lá em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Enfim, ele foi o criador de uma criação física concluída. Certamente podemos ver agora o que essas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significaria que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando ele próprio é o Criador? Ok, veja, essa é uma das interpretações que o Umbanda dava para essa escritura, que é uma escritura que ele usava para explicar que Jesus era Deus encarnado. Mas nessa explicação você não vê ele dizendo isso. Ele apenas explica, olha, essa escritura quer dizer que Jesus é o originador e o autor da criação. Isso concorda até com a doutrina trinitária, porque é assim que eles interpretam. Ele não fazia essa escritura para dizer que Jesus era a primeira criatura, como algumas correntes fazem. Porém, o Umbanda vai mostrar para você em uma outra ocasião que ele usava essa escritura para interpretar que, na verdade, Jesus era Deus criado. Ou que Deus criou a si mesmo quando ele formou o corpo de carne, o corpo físico do Senhor Jesus Cristo. E essa interpretação que uma Umbanda dá para essa escritura é diferente de todas as outras correntes doutrinárias que você possa pesquisar aí. Você não vai encontrar ninguém interpretando isso. Só uma Umbanda interpretava dessa maneira. E era assim que ele usava. Ele usava então essa escritura para provar, assim como outras, de que realmente Jesus era Deus em carne, manifestado em carne. De que forma? Quando o próprio Deus criou o seu filho, ou seja, criou o corpo do seu filho, porque o filho mesmo, ele não foi criado, ele foi gerado. Nós já explicamos isso em outros estudos. Mas quando Deus criou aquele corpo de carne lá no ventre de Maria, uma Umbanda vai explicar para você que ali era Deus criando a si mesmo. E aquilo ali era o quê? O princípio da criação de Deus. Deus em criação. De que forma? Através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele usava essa escritura para dar essa explicação. Ok, vamos ver alguns sermões onde ele fala sobre isso. Mensagem porque tinha que ser pastores. Parágrafo 98. Ele havia começado uma nova criação. O que era? Uma criação de si mesmo. Deus criando a si mesmo. Deus foi feito carne e habitou entre nós. Isso é, a Bíblia disse, no princípio da criação de Deus. Veja, usou essa escritura para tentar provar que Jesus era Deus em carne. Deus foi criado em forma humana. O humano aqui está dizendo, Deus foi criado. Em Jesus Cristo, seu Filho, Deus habitou. Ele construiu seu tabernáculo de carne e osso e viveu nesse tabernáculo. Deus Emanuel, Deus conosco. Ele mesmo construiu uma casa para viver nela, de modo que ele pudesse refletir sua palavra aos seus súditos através disso. Você sabe o que Deus é quando você vê Cristo. Não foi isso que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, lembrando disso, você quer conhecer Deus, você tinha que olhar para Cristo. Por que isso? Porque ele era Deus criado. Deus criou a si mesmo, ele se refletiu a si mesmo, criando, gerando aquele corpo que era uma criação de si próprio. Era assim que o Umbanda interpretava. Ok. Quando o Umbanda falava isto, o que ele estava querendo dizer é que aquele corpo que Deus estava criando lá naquele ventre, estava ali recebendo de Deus as impressões digitais, digamos assim, de Deus. Ou seja, Deus estava imprimindo naquele corpo que estava lá no ventre de Maria todas as suas características, todos os seus genes, seus DNAs, seus RNAs, estavam ali sendo impressos, registrados. E aquele sangue que foi gerado ali, uma Umbanda disse que era o sangue de um homem? Não, era o sangue de quem? O sangue de Deus. Então era um sangue criativo, o sangue criativo de Deus. Então o Umbanda nos dava essas explicações de que aquele óvulo que foi criado e o espermatozoide que também foi criado por Deus, tudo foi uma criação de Deus de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa. Tudo aquilo era uma criação de Deus, onde Deus estava ali reduzindo não a si mesmo, mas os seus atributos naquele corpo. Então aquele corpo estava refletindo Deus através desta maneira. E era uma criação que Deus estava fazendo. Ok, então, ao criar o corpo de carne para o seu filho, o que Deus estaria fazendo, na verdade, seria uma criação de si próprio, para que ele pudesse refletir e ser conhecido quando alguém contemplasse a aparência física do seu filho. Quando você olhava para o filho, você estava vendo quem? Quem você estava vendo? O próprio Deus ali em criação.
Ok. Deixa eu ler mais uma outra mensagem, onde vai falar a mesma coisa. A era da igreja de Laodiceia, que não temos traduzida, no parágrafo 111. E eu sou o princípio da criação de Deus. Ele vai explicar o que quer dizer isto. Através das eras da igreja que estamos a ter, você aprenderá que eu sou Deus. Deus criado em uma forma de homem. Eu sou o princípio da criação de Deus. Amém. Isso faria um presbiteriano gritar melhor. Apenas pense nisso, o princípio da criação de Deus. Agora, como eu gosto disso. A criação de Deus. Quando Deus foi criado. Mamãe está dizendo que Deus foi criado. Quando Deus se fez carne em Jesus Cristo e habitou entre nós. Só mais uma mensagem que eu quero ler aqui. Ele vai falar a mesma coisa. Apocalipse 4, número 3. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 1, está certo? Não, isso é Apocalipse 3. Mas tudo bem. Então, quando Deus foi criado, está perguntando, ele é o princípio da criação de Deus. E Deus, ele é eterno, isso está certo? Mas quando Deus foi criado, quando o bebezinho foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, veja, está dizendo que aquele bebê lá na manjedoura era o quê? Era Deus em criação. Está entendendo isso? E ela começou a desenvolver essas células dentro dela para fazer este pequeno bebê, e isto foi o começo da criação de Deus. Então, lá na manjedoura, a mamãe está dizendo, ali você tinha Deus ali. Deus em criação. Deus sendo criado. Amém? Agora, com respeito à manifestação de Deus em carne, o estudante da mensagem também precisa ficar atento para o fato de que para o irmão Branham, Deus se fez carne pelo menos de duas formas, de duas maneiras. Há duas maneiras em que Deus se fez carne. Irmão Branham explicava essas duas maneiras. De duas maneiras, Deus era uma criação e Deus estava encarnado no corpo do seu Filho Jesus Cristo. Uma é quando Deus criou aquele corpo no ventre da mulher. E a outra ocasião foi quando Deus desceu no Rio Jordão, quando Jesus Cristo foi batizado e recebeu o seu Pai em espírito sem medida e habitou nele. Jesus foi Deus na terra dessas duas maneiras. Primeiro, quando Deus criou o seu corpo. Isso já fez dele Deus, embora Jesus não fosse Deus. Mas ele estava ali como Deus porque Deus estava ali sendo refletido naquela carne como se ele fosse uma criação de si mesmo. Essa foi uma forma em que Deus se manifestou em carne, naquele corpo que Deus criou. E a outra maneira foi quando o Espírito Santo de fato entrou, ou seja, quando Deus de fato entrou naquele corpo para habitar e se manifestar em forma humana. Então deixa eu ler aqui alguns sermões onde ele vai tratar dessas duas maneiras onde ele explicava Deus em carne, Deus se manifestando em carne. Novamente o livro das Eras, na página 116. Mamãe vai dizer aqui, Deus desceu numa célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E naquele ventre virgem foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. Então Deus criou um corpo para si, um tabernáculo para si, para que Deus, ele pudesse morrer. É isso que mamãe está dizendo. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido para nos fazer ou trazer a nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro do seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Foi o princípio da criação de Deus. Então aqui ele está dizendo, Jesus está aqui como um Deus criado, cujo corpo era uma manifestação de Deus. Deus em criação. Agora eu quero chamar a atenção para algo aqui que é importante. Você não pode desconsiderar isso. Veja que eu disse para você que Mamana dava duas interpretações para Apocalipse 3,14, não foi isso? Uma ele disse, olha, essa escritura quer dizer que Jesus Cristo é o autor, o originador da criação de Deus, né? Mas ele também dava uma outra interpretação. Ele usava aquela escritura para dizer que aquilo ali, o corpo de Jesus Cristo era o quê? Deus mesmo criando. E veja que isso que eu estou lendo, que ele fala agora, que o princípio da criação é Deus sendo criado em carne humana, de onde é que eu estou tirando isso? Da mesma leitura do livro das 7 eras. No livro das 7 eras você tem duas interpretações de uma banda diferente para a mesma escritura. Então, se uma mente que é destreinada na mensagem do Lembrana, vai pensar que o que ele fez aqui foi uma contradição. No mesmo livro ele vai dar duas interpretações diferentes para a mesma escritura. Porém, não há contradição. Mas para você entender que não há contradição, você tem que ter um panorama completo de todo o ensino do Lembrana. E nunca isolá-lo, porque quando você isola uma declaração dele, né, você vai acabar correndo o risco de fazer uma banda dizer outra coisa.
Mas deixa eu continuar aqui com a leitura, porque depois vai dizer aqui, ainda no mesmo livro das 7 eras. Isso é o que Jesus é, o princípio da criação de Deus, Deus criado. E aquele santo foi cheio de sangue santo, a saber, o sangue de Deus. É por isso que aquele corpo era Deus em criação, porque Deus criou a si mesmo através das células de sangue para formar um corpo. E irmã Bana vai dizer, aquele sangue era o sangue de Deus, era um sangue santo. E isso fazia daquele corpo Deus em criação. Aquele tabernáculo nasceu, ele cresceu até ser um homem, ele foi ao Jordão, e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, Deus veio e habitou nele, enchendo com o Espírito sem medida. O que é isso? Agora Deus está de fato manifestado em carne, porque agora ele está habitando em seu Filho, dando a ele visões e o poder para operar sinais e maravilhas. Não é isto? Quando ele morreu e derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador e aceitasse Cristo como seu Salvador. Então veja, quando Deus criou aquele corpo de carne no ventre de Maria, o seu sangue criativo fazia daquele corpo uma expressão de si mesmo. O Pai de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, gerou o seu Filho, o qual levava desde o seu nascimento todas as características do seu Pai nele. Mas a pessoa de Deus mesmo ainda não estava naquele corpo. Mas veja que mesmo antes de Deus habitar naquele corpo, Deus já estava ali de alguma forma. Não em pessoa, mas no próprio corpo que ele gerou para o seu Filho, que, como disse Mambrana, era uma criação de si mesmo. Então, se você conseguiu ver aqui, nós vamos tratar com mais detalhes disso, Mambrana fala de pelo menos então 2 descidas de Deus naquele corpo. Primeiro para criar o corpo e depois para habitar neste corpo. Não foi isso? Agora veja, se por um lado Mambrana vai dizer para você que Deus foi criado através daquele corpo que ele gerou para que o seu filho habitasse, e depois ele mesmo, dali 30 anos, ele mesmo, o Pai, habitar. Se por um lado o irmão Brana disse que aquele corpo era Deus sendo criado, ao mesmo tempo ele também vai dizer para você que é impossível Deus ser criado. Você não pode criar Deus. Deus não pode ser uma criação. Mas como, irmão Brana? Agora você me deixou confuso. Se o irmão Brana disse que Deus foi criado, como é que ele vai dizer outra coisa? Mas ele também dizia isto. Eu quero que você entenda isso. Vamos lá. Mensagem que nós não temos traduzida. A Era da Igreja de Esmirna, parágrafo 130. Qualquer coisa que teve um começo tem um fim. Porque qualquer coisa que teve um princípio é uma criação. Mas Deus não foi criado. Ele sempre foi Deus. Não há nenhum lugar em que ele fosse criado. Vou repetir, para uma mente destreinada, isso teria que ser uma contradição, não é verdade? Porque ele já nos explicou que Deus era uma criação, que Deus criou a si mesmo, mas agora ele disse, em nenhuma ocasião você pode ver Deus sendo criado. Como é que é isso aqui? Você tem que entender. Veja, tudo que o Mambana está dizendo aqui parece uma contradição com o que nós acabamos de ver, onde ele disse que Deus era uma criação quando criou a forma humana de seu Filho Jesus Cristo. Mas como agora ele está nos dizendo que Deus não é uma criação, então tampouco aquele corpo de carne poderia ser de fato Deus realmente criado. Você entende isso? Não era. Não poderia ser. Portanto, se todos pudessem verdadeiramente entender o que o Mambana estava ensinando, ao afirmar que Deus foi criado na forma humana do seu Filho, muitas outras afirmações doutrinárias suas poderiam ser melhor compreendidas. Por causa dessa deficiência de alguns entenderem o que o Mambana falava, com essas suas aparentes contradições, alguns faziam afirmações que acabavam fazendo o Mambana defender uma linha de pensamento unicista, quando ele mesmo disse que não era unicista. Você sabe que o Mambana disse isso. Nós já tratamos disso em vários estudos. Só há um parágrafo que eu quero mencionar aqui. A Era da Igreja de Esmirna, parágrafo 107. Agora, eu não sou unicista. Eu não creio no unicismo da maneira que eles creem. Então, nada do que o Mambana disse deveria ser usado para defender tal doutrina. Pois todo esforço que fosse empenhado para isso seria falso. Se você tentar usar um argumento do Mambana para defender um ponto doutrinário unicista, você está sendo falso. Porque o Mambana disse, eu não sou unicista. Então, por mais que ele diga alguma coisa que para você aparente ser o ensino doutrinário unicista, você tem que esquecer isso, porque ele não está afirmando esse pensamento, defendendo essa doutrina unicista. Então, nós já podemos entender a essa altura que o irmão Mambana está nos dizendo que Deus
Ele não poderia ser criado porque ele é um espírito eterno, sem princípio e sem fim. Deixa eu ler para você mais um outro sermão onde ele vai tratar disso. A era da igreja de Laodiceia, também não temos traduzido. Deus não pode ser criado porque ele é eterno. Ele não tem princípio, ele não tem fim. Ele vai dizer isso no outro sermão. Agora, para mostrar que ele é primeiro também, como ele era, ele é o princípio da criação de Deus. Ele está falando de Jesus, o Filho de Deus. Você captou isso? Vê como Deus poderia ser criado se ele é um espírito. Ele não pode ser criado. Ele não pode ser uma criação. Como poderia ser? Ele é eterno. Ele nunca foi criado, ele nunca será criado. Irmão Jorge, está confuso para mim. Mas ele disse, que Deus foi criado. E como é que agora vai dizer que Deus nunca foi criado? Você tem que entender. Vamos lá. Vou repetir. Na cabeça de um crente destreinado, tudo isso é apenas uma outra contradição de membrana. Mas o que ele está nos dizendo de fato aqui é: Deus nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Portanto, Deus nunca poderá nascer e nunca poderá morrer, porque ele é eterno. Está entendendo isso? Porque ele era Deus no princípio, mas aquele que é o princípio da criação de Deus era Jesus Cristo. Quando ele se manifestou, quando Deus viveu nele, ele é a criação de Deus. Ou seja, Jesus em um corpo de carne divinamente criado, fez dele um Deus criado. Então é impossível você criar Deus. Mas aquele corpo que Deus criou para o seu filho era como se fosse Deus em criação. Essa é a maneira que o Umbanda ensinava. Veja, eu vou repetir. Ninguém mais de fora ensina isto. Só o Umbanda pegava essas escrituras para dar a esse entendimento. Você não pode criar Deus. É impossível Deus ser criado, porque ele é eterno, não tem princípio, não tem fim. Mas Deus ele foi criado no seu filho. No seu filho Jesus Cristo, Deus é uma criação. Então o que Jesus Cristo é? Ele é Deus. De que forma? Um Deus criado. Essa é uma das maneiras onde Jesus se tornou Deus, quando Deus criou aquele corpo, porque aquele corpo passou a ser como se fosse o próprio Deus ali, em uma forma criada, uma forma humana criada. A outra maneira que Deus se manifestou para que Jesus pudesse ser Deus foi quando Deus, então, habitou naquele corpo em plenitude. Ok. Umbanda ensinou para nós que Deus se manifestou naquele corpo de Jesus Cristo, que era o seu Filho. Mas você não pode esquecer que este Filho, Jesus Cristo, ele tinha uma pré-existência, ele já existia antes. Antes do Filho ser criado, um corpo de carne criado, ele já tinha uma pré-existência com o Pai. Uma banda chamava de o Logos, lembra? O Logos que saiu de Deus. Então, quem primeiro iria habitar naquele corpo que foi criado, teria que ser quem? Aquele mesmo Logos, o Filho de Deus. Que foi gerado e que saiu de Deus antes da criação. E esse mesmo Logos, Umbanda nos explica que ele tinha um corpo teofânico. E o Umbanda também vai dizer para nós que lá antes da criação, quando esse Logos, o Filho de Deus, estava lá nesse corpo teofânico, Deus também usava aquele corpo teofânico. Deus habitava naquele corpo, naquela teofania, naquele corpo celestial. Então, o Umbanda também vai mostrar para nós que o Filho de Deus, por ter um corpo teofânico, este corpo, por ser o mesmo corpo que Deus também usava para se manifestar ou habitar, este corpo também era o corpo de Deus. É o corpo que Deus usava. Mensagem de Vida, parágrafo 58. E então da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho. Isso é antes da criação, antes do nascimento virginal, que era a teofania. Este Filho estava usando um corpo teofânico, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. Vejam, o Umbanda diz que aquele Logos, aquele Filho, estava em uma teofania, num corpo teofânico. E o Umbanda vai dizer que aquele corpo teofânico era o próprio corpo também de Deus Jeová. Você consegue entender isso? Agora, o Umbanda também vai ensinar em vários sermões, eu coletei vários sermões onde ele vai dizer isso, que aquela mesma teofania, aquele mesmo corpo teofânico em que Jesus habitou antes da criação, e que também era o próprio corpo de Deus Jeová, foi a mesma teofania que se encarnou lá, no ventre da mulher, da Virgem Maria. Jesus nasceu com aquele corpo teofânico. Aquela teofania se fez carne, diz o Umbanda. Mensagem de Hebreus, capítulo 1, parágrafo 130. E isso era a teofania que era o Filho de Deus. Esse Filho, esse Logos, se tornou carne. Quando? No nascimento virginal. Amém? Está falando de quando o Filho foi gerado. Ok. Porque fomos colocados em carne, então o Filho também teve que ser feito semelhante a nós. E a teofania, o Logos, se tornou carne. Aquela teofania se tornou carne.
E o que uma banda diz que aquela teofania era? O corpo de Deus, o próprio corpo de Deus, Jeová. Então, se você tinha aquela teofania em carne humana ali, o que você tinha? O próprio Deus, Jeová, ali, naquela carne. Porque aquela carne estava ali manifestando Deus em uma criação. Porque os atributos de Deus estavam reduzidos ali. Deus não se reduziu a si mesmo, Deus reduziu os seus atributos, impregnou seus atributos, suas características naquele corpo. E como se não fosse o bastante, a teofania do Filho que Deus usou no passado estava ali naquele corpo, e que era também o corpo de Jeová. Então é isso que fazia do Filho ali, desde a manjedoura, o quê? Jeová. Entende por que às vezes uma banda falava Jeová chorando, Jeová brincando? Porque aquele corpo é uma criação de Deus. E porque aquele mesmo corpo teofânico que o Senhor Deus Jeová usou era o corpo de Deus, que estava ali naquele corpo, agora numa forma humana. Amém? Então, agora, nós já conseguimos entender que aquele bebê na manjedoura era Deus, não somente por causa do corpo daquele bebê levar consigo o sangue criativo de seu pai, mas porque o Filho pré-existente habitou no corpo de carne, com a sua teofania, e que antes da criação também era o mesmo corpo espiritual que Deus estava usando em suas manifestações. Ok. Então veja, outra situação que precisa ser entendida aqui é de que o nascimento daquele bebê cumpriu algumas escrituras. Não é verdade? Algumas escrituras falavam do nascimento do Filho de Deus, do Messias que haveria de vir. Então, quando as escrituras se cumpriram, quando aquele bebê nasceu, o que era aquilo? Era a palavra escrita agora ali encarnada. E você sabe que a palavra é o quê? Deus. Então, quando você tinha uma escritura, uma palavra prometida, uma escritura, uma palavra que foi escrita, ali agora cumprida, na forma de um homem, numa carne humana, o que era isso aí? Deus encarnado. Essa é uma outra maneira onde você também podia ver Jesus ali, desde a manjedoura, desde o seu nascimento, como um Deus ali manifestado. Porque aquele bebê que nasceu estava cumprindo as Escrituras. E mesmo depois, quando Deus pessoalmente habitou naquele corpo dali 30 anos, ele continuou cumprindo outras Escrituras. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para libertar os aprisionados, os cativos. Ele estava cumprindo as Escrituras. Então Jesus, o que era ali? A palavra de Deus encarnada, Deus encarnado, carne humana, porque as escrituras estavam ali sendo cumpridas em um corpo de carne chamado Jesus Cristo. Ok, então, quando uma banda diz que Deus não foi criado, então ele está nos esclarecendo que aquele bebê na manjedoura não poderia ser de fato a pessoa de Deus. É isso que você tem que entender. Pois aquele bebê era uma criação, e Deus não pode ser uma criação, porque ele não pode ter um princípio. Portanto, Deus não pode nascer e nem muito menos pode morrer. O corpo criado de Jesus fazia dele um Deus criado, mas Deus mesmo não pode ser uma criação. Amém? É isso que você tem que entender. Ainda que você veja uma banda dizendo duas coisas aparentemente contraditórias. Deus é uma criação, Deus não pode ser criado. E daqui a pouco você vai ver, Deus foi criado, Deus é uma criação. Mas, na verdade, Deus não pode ser criado. Então, se Deus não pode ser criado, aquele bebê lá, aquele corpo que foi criado, é Deus? Não, não pode ser Deus. Porque Deus não pode ter princípios, Deus não pode ter fim, Deus não pode nascer, Deus não pode ser criado, Deus não pode morrer. Mas ele disse, Mombana disse, que no seu Filho Jesus Cristo, Deus passou por tudo isto. Veja, a outra maneira em que Deus desceu no corpo do seu filho, porque eu expliquei que uma maneira foi quando Deus criou aquele corpo. A outra maneira que Deus desceu naquele corpo foi lá no Jordão. Não foi isso? Quando Deus se derramou sem medida de todo o seu espírito naquele corpo. Para que isso? Para que agora Deus mesmo em pessoa pudesse fazer as obras através do seu filho. Deixa eu ler para você uma mensagem onde ele vai dizer isto. Porque ele vai tratar das duas coisas, das duas descidas de uma só vez. Provando a sua palavra, parágrafo 145. Agora vemos que Deus entrou nessa pequena célula. Essa aqui é aquela primeira vinda ali, a primeira descida de Deus para criar aquele corpo. Ou criar a si mesmo em forma humana. Veja, ele começou a desenvolver células. Absorveu as vitaminas de sua mãe e coisa assim com ela. Essa foi a primeira descida. Ok. Então, quando ele chegou na sua idade suficiente para ele mesmo comer, ele começou a comer. E o que é isso? É o pó da terra, de onde uma pessoa vem, e a vida vegetal, e a vida animal, e assim por diante. E ele, ao começar a comer peixe e pão, e assim por diante, começou a desenvolver células. E então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência a João aqui embaixo, ou a Deus, na água. E se foi. O que aconteceu? A pomba, que era Deus, descendo do céu, com uma voz dizendo, este é
Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Mamãe está dizendo que agora, ali no Jordão, quando Deus desce naquele corpo, ele de fato começa a habitar naquele corpo. Então veja, meus irmãos, você tem que prestar muita atenção nisso. Se você interpretar literalmente que Jesus era Deus quando nasceu em um corpo de carne, como seria possível Umbanda dizer agora que Deus desceu em seu filho Jesus no Jordão se ele já tivesse seu filho antes disso? Você consegue entender? Então você precisa entender a linguagem do Umbanda. E o que ele estava dizendo quando ele disse que aquele corpo era Deus criado, que era Deus em uma criação, e daqui a pouco ele vai dizer que, na verdade, Deus desce e se manifesta quando ele enche aquele filho com o seu espírito. Porque ele está falando de duas descidas, de duas manifestações. Depois ele vai continuar. O que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra. Ele era o princípio da criação de Deus. Porque Deus, agora escute isso aqui, Deus não é criação, Deus não pode ser criado, Deus não pode ter um princípio, Deus não pode nascer, Deus não pode morrer, Deus não é uma criação. Somente em Cristo ele é criação. Ou seja, em Cristo, no seu Filho, Deus podia ter um início, Deus podia nascer, Deus podia morrer. Apenas no seu Filho. Mas Deus mesmo em si não pode passar por nada disso. Mas através do seu Filho, Deus passou por tudo isso. Esse que Umbanda diz. Ele é o princípio da criação de Deus. E Deus redimiu esse corpo. Veja, quando ele desceu. Este é meu filho amado e nele me comprazo. Então veja, quando Deus se manifestou naquele filho em plenitude no Jordão, então o que você tem ali dali em diante? Deus manifestado em carne. Deus desceu em carne humana, como você tem lá a tradução que alguns fizeram, de 1 Timóteo 3,16. Deus manifestado em plenitude. Agora o Pai está ali. Então, doravante, o que você tem ali? Deus realmente em carne humana sobre a terra. Ou, em outras palavras, você tem ali Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Jesus somente era o próprio Deus porque o Pai estava nele manifestado na forma humana dele, do seu Filho. Então, eu quero ler só aqui alguns parágrafos onde ele vai falar sobre isso. Ele vai falar isso na mensagem Paradoxo, 10 de dezembro de 61. Jesus fez as obras de seu Pai porque o Pai estava nele. Não era o Filho que fazia as obras, era o Pai nele que fazia as obras. Foi por isso que as obras foram feitas, porque o Pai estava no Filho. Crê você nisto? Aquilo nele. Ele era o Deus encarnado. Por quê? Por vários motivos, por várias razões. Nós já vimos. O corpo de Deus estava ali manifestado. Ou antes, Deus criou um corpo para o seu Filho, que uma Umbanda disse que era uma criação de si mesmo. Outra razão, porque a teofania, aquela mesma que Deus usou no passado, agora estava ali em carne. Então você tem ali Deus em carne. E a outra razão, porque você tem ali Deus tendo suas palavras, suas promessas sendo cumpridas. E o que você tem ali em cada palavra sendo cumprida, o próprio Deus cumprido. Você tem ali Deus em carne humana, sua palavra escrita agora ali encarnada, interpretada e cumprida. E a outra razão, veja, são várias razões de como que Jesus era Deus encarnado. A outra é quando o próprio Espírito de Deus, ou seja, Deus em pessoa, entra naquele corpo para habitar e fazer as obras que ele estava fazendo. Não era o Filho, mas o Pai nele fazendo as obras. Ok, depois ele diz, em Jesus Cristo, qual foi o tabernáculo de Deus feito carne e habitou sobre a terra, representando a palavra. Jesus era a palavra. Guarde isso aqui, querido, guarde isto. Ele disse que Jesus estava representando a palavra. Você consegue entender o que significa isso? Quer dizer que ele não era a palavra, mas ele estava representando a palavra. E por ele representar a palavra, isso fazia dele a palavra. A Bíblia diz assim, ok, uma outra mensagem, não temos traduzida, Tanque de Betesda, 11 de agosto de 50. E aqui veio Jesus, o Filho de Deus. Bem, ele foi Deus na terra, ele foi Deus na carne. E agora vai citar 1 Timóteo 3,16. Sem controvérsia, grande é o mistério de Deus, pois Deus se manifestou em carne. Essa é a tradução errada que uma Umbanda tinha do rei Tiago, que todos a maioria tem aí. Mas não é isso que a Escritura diz, já expliquei. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando-se com o mundo. A única maneira que Deus poderia fazer-se conhecido era viver em seu Filho, Jesus Cristo. Sofrer a morte e a tentação por toda a raça humana. Ele tinha, todas as qualidades do Pai estavam nele. Consegue entender isso? Todas as qualidades de Deus, todos os atributos de Deus estavam ali naquela carne, e isso fazia daquela carne Deus.
E veja que aqui ele citou a escritura que nós citamos no início, 1 Timóteo 3,16. Deus manifesta em carne. E como eu disse para você, é uma tradução que está errada. E como essa tradução beneficiou trinitários e unicistas, eles preferem usar essa tradução. Mas hoje, a grande maioria das traduções genuínas da Bíblia já descartaram essa palavra Deus, já tiraram a palavra Deus de fora. Não está em boas traduções da Bíblia aí. E hoje os próprios trinitários admitem que houve uma adulteração dos originais gregos. Os próprios trinitários admitem que a palavra ali, Deus, está errado. Mas eles dizem que mesmo assim, admitindo este erro que foi feito no passado, eles dizem que isso não altera a sua doutrina da Trindade. Claro que não. Eles vão continuar com essa doutrina até o fim. Mas os próprios trinitários admitem que essa tradução não está correta. Houve, de fato, uma adulteração das Escrituras. Ok, deixa eu citar mais uma outra escritura aqui. Outra mensagem umbanda que nós temos traduzido também. A ressurreição de Lázaro. Ele era mais do que um homem. Ele era um Deus homem. Ele era Deus naquele homem. Ele estava personificando a si mesmo aqui em seu filho. Consegue entender isso? Deus estava personificando a si mesmo em seu filho. No inglês é personifying, que também quer dizer imitar ou representar. Ou seja, Deus estava representando a si mesmo no seu filho. Deus estava, ele mesmo, nele. É Deus habitando. Mas quando, vamos lá, olhe para ele. Ele era verdadeiramente um homem quando ele estava chorando. Ele era um homem, mas quando ele ressurgiu dos mortos, ele era Deus. Quando ele desceu da montanha naquela noite, quando ele estava com fome, algo para comer, mas quando ele tomou 5 biscoitos e alimentou 5.000, ele era Deus. Falando do seu filho, Deus estava em seu filho. Deus falando através do seu filho. Mas isso fazia do filho o próprio Deus, porque era o Deus falando. Amém? Enfim, queridos, nós temos vários parágrafos, não vou ler todos, talvez eu leia só mais este aqui, vamos lá. Mensagem, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Também não temos traduzido. Quando ele estava na terra, ele disse que ele era Deus, ele se parecia com Deus, ele falava como Deus, ele pregava como Deus, ele curava como Deus, ele ressuscitou como Deus, ele subiu como Deus, ele era Deus na carne, Deus estava em seu Filho. É isso que fazia dele agir como Deus, falar como Deus, pregar como Deus, curar como Deus. Deus nele, Deus em seu Filho. Então veja, como Umbanda, com tudo isso aqui que ele está nos mostrando, o que ele nos ensinava com isto é de que por Deus estar ali, naquele corpo de carne do seu Filho, Deus pode então fazer o quê? Viver todos os estágios de uma vida humana. Tudo que um ser humano passa, fome, perseguição, tentação, nascimento, morte, tudo que um homem passa, todos os estágios da vida de um homem normal, Deus passou. E como que Deus passou? Através do seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu ler só mais uma mensagem, ele vai tratar disso. Mensagem, um super sinal. E a única maneira que o homem poderia ser redimido, Deus teria que se tornar um parente próximo. E ele era Deus sobre a criação. Ele escolheu fazer isso. Não se tornar um homem totalmente maduro, ele veio para que ele pudesse sofrer os sentimentos dos nenezinhos. Ele veio para que ele pudesse passar pelas tentações dos adolescentes. Como? Como que isso é possível? Por ele ser Deus em criação. Você está entendendo? Um sinal seria dado através dele mesmo, fazendo a si mesmo algo diferente do que ele era. Agora, um super sinal, chorando como um bebê. Deus chorando como um bebê, brincando como menino, trabalhando como homem, mas isto era Deus vivendo em todos os estágios da vida como nós vivemos. Vê por que há muitos crentes na mensagem pregando uma doutrina unicista? Porque eles pegam uma declaração como essa e dizem, então Jesus é Deus, então Deus nasceu, então Deus morreu. Sim, você tem aqui tudo isso, Jeová chorando, Jeová brincando e experimentando todos os estágios da vida. Então Jesus é Deus, irmão de ódio, para de tentar me enganar. Você está tentando querer fazer o quê? Pregar uma outra mensagem de Lembrana, meu querido? Eu estou tentando apenas mostrar para você o quadro completo, porque os ministros aí fora não sabem fazer isto. Eles sequer sabem mostrar aquilo que eu acabei de mostrar para você. No livro das Eras, o profeta deu 2 interpretações diferentes para a mesma passagem da Bíblia. Vai perguntar se os ministros conseguem perceber isso. Eles sequer se dão por conta disso. Eu estou dizendo para você, não tente separar nada do que uma banda diz, por mais contraditório que você veja. Tente unir tudo, tente ter o quadro completo. Então veja, nessas condições aqui, Deus, na sua forma criada como ser humano,
pôde não somente nascer, como ele disse, chorar e brincar com o bebê, mas Deus também pôde até, sabe o quê? Morrer. Essa é a teologia de Umbanda. Deus pôde morrer. Você quer umas provas disso? Eu vou te ensinar, vou te mostrar o que Umbanda disse. Vou provar para você que Umbanda cria que Deus morreu. Um maior que Salomão está aqui. Agora, aquela mesma coluna de fogo que estava no deserto com os filhos de Israel, foi feito carne, Deus encarnado entre nós, numa forma de ser o Filho de Deus, que cobriu a Virgem com uma sombra e o trouxe para que Deus pudesse se tornar humano para morrer. Então Deus se fez carne para quê? Para morrer. O sinal do Messias. Deus morreu por todas as criaturas. Pelo homem branco, pelo homem negro, pelo homem amarelo, o marrom, o vermelho, e todos. Todos eles são criaturas de Deus. Só mais uma mensagem. O Cristo identificar todas as eras. Deus morreu por todos nós. Isso mesmo. Deus morreu. Porém, ao mesmo tempo em que o irmão Umbanda dizia para nós, nesses sermões que lemos, que Deus foi feito homem para que ele pudesse morrer, ele também disse ao mesmo tempo que, na verdade, Deus não poderia morrer porque ele é eterno. Como é que negócio é maluco esse agora, irmão Joss? Quer confundir minha cabeça? Ele fez isso, meu querido. Ele disse que Deus não podia ser criado, mas ao mesmo tempo foi criado. Ele disse que Deus morreu, mas também ao mesmo tempo vai dizer para você que é impossível Deus morrer. Mensagem levantando e tirando da história. Quando esse Deus, habitando em um corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, só habitando neste corpo para morrer, não é verdade? Quando ele foi chamado em cena, chamado da história, o Deus que podia ressuscitar o morto no Antigo Testamento, trazer vida a um bebê morto através de um profeta, aquele Deus não pode morrer. Ele é Deus eternamente. Então veja, aqui o Umbanda está dizendo que o mesmo Deus que habitava no corpo de seu filho não podia morrer porque ele é eterno. Bem, se Deus não pode morrer porque ele é eterno, então isso só pode significar uma única coisa, meu querido. Aquele que morreu na cruz não era Deus. E por consequência, se o que o Umbanda disse no livro das eras é verdade, porque lembra que ele disse no início, Deus não pode criar Deus, lembra disso? Então, se isso que ele disse foi verdade, então aquele bebê que nasceu também não pode ser de fato Deus, pois Deus não pode literalmente criar a si mesmo. Quer que eu leia de novo? Ele disse lá, eu li para você no início, se você interpretar diferente, você tem Deus criando a Deus. Então aquele que nasceu não pode ser Deus, porque se fosse Deus que você tem ali, Deus criando Deus, é impossível. Então, como entender essas aparentes contradições que uma Umbanda fazia? Será que ele estava usando uma linguagem figurada? Como é possível ele dizer que Deus criou a si mesmo e ao mesmo tempo dizer que Deus não pode ser criado? Como é possível dizer que Deus morreu e ao mesmo tempo dizer que Deus não pode morrer? Como que é isto? Meu querido, só existe uma única resposta para isto. Deus nasceu e Deus morreu por representação. Você consegue entender isto? Jesus não era Deus, porém ele estava na terra como seu representante, tanto na vida como na morte. Jesus estava ali em carne humana representando Deus. E só por causa disso é que Deus, então, sendo representado naquele corpo que ele gerou, é que Deus, então, ele poderia nascer e depois daquele corpo que morreu, poderia ali ser Deus morrendo. Porque, de fato, Deus não pode nem tão pouco nascer, nem tão pouco ser criado, nem tão pouco morrer. Então, como é que é possível? Deus em representação no seu Filho. Jesus Cristo era uma representação de Deus, um representante de Deus. Eu nunca vi uma mãe dizer isso. Nunca viu, né? Eu sei que você nunca viu. Por isso que eu vou ter que ler alguns sermões aqui para você que não foram traduzidos. Eu sou a ressurreição e a vida, 10 de agosto de 58. Portanto, não, ela sabia. E ela correu até ele. Olha para ela. Ele olha para ela. Eu amo isto, diz uma Umbanda. Ela correu. Esta linda jovem donzela judia caiu aos seus pés e disse, Senhor, isto é o que ele era. Aí está o seu título. Eu creio que tu és o Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está entendendo qual é a situação aqui? Quando Lázaro morreu, não foi? Olhe para isso. Toda a escuridão, todas as trevas, todos os medos, tudo havia partido. Ele estava com Jesus, ela estava com Jesus então. Ela sabia que se Deus estava em seu profeta, Deus estava em seu filho. Esse era o representante de Deus então. Umbanda está dizendo que Jesus era representante de Deus.
Deus estava o tempo todo sendo representado naquele corpo de carne chamada Jesus Cristo. Vamos lá, eu fiz uma pesquisa e a palavra representante, de acordo com o dicionário, quer dizer uma pessoa que age legalmente em nome de alguém, um mandatário, que representa algo, alguém e age em nome dessa pessoa ou coisa, que pode representar, que se torna como modelo, produto representante, também quer dizer que pode agir em nome de outra pessoa. Então, era por isso que que Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, porque estava representando o Pai. Eu vim em nome dele, estava representando. Ele era um representante de Deus. E quando você via Cristo, quem que você via? Deus, ali, representado no seu Filho, em carne humana. Pois ele veio à Terra como seu representante. Se essa palavra ainda não perdeu seu significado, será exatamente isso que Jesus foi em carne humana, de acordo com o profeta. Jesus não era Deus quando nasceu, e nem quando morreu, mas Deus estava o tempo todo sendo representado nele. Amém? Consegue entender isto? Deixa eu ler mais uma mensagem aqui. A ressurreição de Lázaro. 22 de novembro de 53, ela disse, sim, Senhor, eu creio em cada palavra disso, creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aí está o representante de Deus. Aqui está uma mulher de coração partido. Há um homem morto deitado por lá. Esta mulher de coração partido, com plena fé, está vindo, reconhecendo este dom de Deus aqui. O Filho de Deus, o maior dom que o mundo já recebeu, dando-lhe seu título correto, dando-lhe sua adoração correta, dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus. Essa é a adoração correta. Ela não adorou Jesus como sendo Deus, ela adorou Jesus como sendo o Filho de Deus. Ok. E tudo quanto pedires... Não quero pular nada aqui, vamos lá. Dando-lhe sua adoração correta, dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus. Ok. E tudo quanto pedires a Deus, Deus vai dar a você. Algo tem que acontecer. Disse, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, o que nós temos que entender? Que o Filho de Deus era o representante de Deus para que através deste representante de Deus se tornasse refletido, manifestado, conhecido, não é isto? Porque Deus estava ali representado no seu Filho. Só quero ler só mais uma mensagem para você ver como que o Umbanda ensinava isto. Mensagem à ressurreição, 5 de dezembro de 53. Aí está a questão, aqui está a mulher no lugar certo. As engrenagens estão vindo bem juntas. Ela está diante do representante de Deus. Ela tem um desejo em seu coração. E ela tem um homem certo, no lugar certo, a atitude certa. E ela está confessando, tu és exatamente o que tu disseste que era. Deus? Não. Tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E eu creio que tudo que pedires a Deus, Deus te dará. Porque tu és o seu representante. Irmão, algo tem que acontecer, diz Umbanda. Então, querido, Deus é eterno, por não ter um princípio. Amém? Então aquele bebê que nasceu na manjedoura não poderia ser Deus mesmo, mas apenas o quê? Uma representação física dele. Portanto, a única maneira em que Deus pudesse nascer seria por representação vicária do seu filho unigênito que nasceu. E da mesma maneira, esse mesmo Deus somente pôde morrer por essa mesma representação. Portanto, foi somente por representação que Deus poderia sofrer os sentimentos dos nenezinhos, que nós lemos há pouco, ou passar pelas tentações dos adolescentes. Como é que foi possível Deus passar por tudo isso? Por representação. Aquele menino que ele gerou ali, aquele filho, aquele corpo, era Deus sendo ali representado. Dessa maneira que Deus, por representação, passou por tudo isso. Então agora eu quero fazer uma pergunta. Desde quando Jesus se tornou representante de Deus? Quando começou? Porque lembre-se de que o Umbanda ensinava que Deus deixou seu filho no Getsemane. Não foi isso? A unção deixou. Deus saiu daquele corpo, no Getsemane. Aí, por isso que na cruz Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste? Não é isso? Deixa eu ler isso, adoção número 2. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu, aquele era o homem, por que me desamparaste? No jardim do Getsemane, a unção o deixou. Ou seja, Deus deixou o seu filho. Deus abandonou o seu filho. Deus desamparou o seu filho. Você sabe, ele teve que morrer como um pecador. Ok, então vamos lá. Porém, observe que mesmo Deus tendo abandonado o seu filho ali,
aquele filho continuou sendo uma representação de Deus. Pois se quando o filho morreu, não era Deus ali morrendo em representação? Então, da mesma forma como ele o era antes de seu pai habitar nele no Jordão, o filho também era uma representação. Então, Jesus não pode ter sido uma representação de Deus só quando Deus habitou em carne humana. Não. Pois quando o filho ficou desamparado e sozinho na cruz, sem Deus, ele continuou sendo ali uma representação, mesmo sem tendo Deus. Isso quer dizer que antes de Deus habitar naquele corpo, aquele corpo que nasceu era uma representação de Deus da mesma forma. Quando Deus deixou o seu filho, o filho voltou a ter o mesmo estado que ele tinha nos seus primeiros 30 anos de idade. Mas veja, mesmo Deus não estando mais naquele corpo, aquele corpo continuou sendo uma representação de Deus. Então, irmão Diogo, está explicado a sua pergunta que o senhor nos deu. Então, Jesus foi representado, o Deus foi representado ali no seu filho, quando o filho nasceu. Será que foi isso? Não, também não foi isso. Eu quero explicar isso aqui para você. Vamos lá. Desde quando o filho surgiu, desde quando o filho foi gerado, lá, antes da fundação do mundo, desde aquele momento, ali, o filho já estava sendo uma representação de Deus. Não começou quando o filho foi gerado no corpo de carne, porque você entende que o filho já tinha uma pré-existência. Portanto, desde quando o filho surgiu, ele se tornou um representante de Deus, pois foi para isso que Deus o gerou, lá antes da criação, para ser o seu representante perfeito de todos os sentidos, tanto em palavra como depois em ações. Quando o filho era apenas o Logos, que saiu de Deus, no princípio, em um corpo teofânico ou num corpo palavra, o filho ali, antes da criação, estava ali como seu representante. E Deus criou todas as coisas por intermédio dele. Mas tudo isso era numa dimensão em que nossos olhos não poderiam contemplar, exceto os seres celestiais. Ao gerar um corpo de carne para esse mesmo Logos, o seu filho passou agora a ser um representante de Deus em carne humana. Mas ele já era antes em teofania. Para que depois ali, em carne humana, os homens pudessem apreciar Deus, tocar Deus, para que Deus pudesse ser visto de uma forma humana visível. Portanto, meus queridos, foi pelo nascimento de Jesus que Deus representativamente nasceu. E foi pela sua morte que Deus representativamente morreu. Porém, não foi Deus que nasceu e nem tampouco morreu, mas foi o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, como foi possível? Vou refazer as perguntas, agora você vai entender a resposta. Como foi possível um Deus que não foi criado ser ao mesmo tempo uma criação? Por representação. Como foi possível aquele bebê chorando na manjedoura ser Jeová chorando? Por representação. Como foi possível Jeová fazer orações? Uma banda diz que Jeová fez orações. Como foi possível? Por representação. Como foi possível aquele Deus eterno e imortal que não teve princípio e ter agora um fim na cruz e morrer e depois ressuscitar? Como que foi possível isso? Por representação. Deus não passou por nada disso, a pessoa de Deus não pôde passar por nada disso, mas o seu filho passou por tudo isso, e ele sendo o seu representante, você pode dizer que Deus passou por todos esses estágios que um ser humano passa. Ok, então veja, por representação. Então, não foi Deus quem nasceu e não foi Deus quem morreu, foi o seu filho. Mas por representação, você pode dizer que neste filho Deus foi criado, nasceu e viveu em todos os estágios da vida como nós vivemos e depois morreu como todo ser humano deve morrer, por representação. Então veja, o irmão Branham ensinava que quando Jesus morreu na cruz, Deus o havia deixado só. Deus abandonou o seu filho, o deixou só, completamente separado da sua presença. Porém, como o Filho de Deus foi sua representação na terra desde o seu nascimento, ao ter morrido, você poderia então ver ali Deus em representação ser morto. Deus morrer, como ele disse que Deus morreu. Mas como? Por representação. Bom, deixa eu ler aqui. Mensagem: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. Davi, 800 anos antes que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa terrível que o pecado faz. Ele separa o homem de Deus. E ele era a oferta pelo pecado, que tinha de ser oferecida por nossos pecados. Agora, ouça isso aqui. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o havia separado. Deus colocou nossos pecados sobre ele. E ele foi separado de Deus. E foi por isso que ele clamou: por que me desamparaste?
Então veja, para que Deus desamparasse o seu filho, então o seu filho não podia ser Deus. Não é verdade? Umbanda disse que lá na cruz, Deus o desamparou. Jesus ficou separado da presença de Deus. Então quem é que estava naquela cruz? Deus? Como? Se ele se separou do seu filho. Então quem foi que morreu na cruz? Foi Deus? Claro que não. Ele disse que Deus se separou do seu filho. Então quem morreu lá foi seu filho. Mas agora ele vai dizer também que foi Deus que morreu ali. Mas como que é isto? Como que ele vai dizer que Deus morreu se ele acaba de dizer para nós aqui que o filho foi desamparado porque estava longe, estava separado da presença de Deus? Mas é o que ele vai dizer. E porque ele foi desamparado e tomou seu lugar e viu seu povo, que ele viera para ser seu salvador, eles oferecer vida, eles o rejeitaram. E isso afligiu muito, seu coração foi tão quebrantado, o homem nunca saberá o que foi isso. Essa é a razão porque nenhum outro homem poderia morrer daquela maneira. Não importa o quanto você pudesse ser atormentado, ok, você não poderia morrer daquela maneira, pois sua composição não é como aquela. Ele tinha que ser Deus. Ele está falando do seu corpo. O corpo de Jesus Cristo, que foi criado, tinha uma composição diferente que todos nós não temos. Ok. E também por causa do sangue que estava ali, que era o sangue criativo, não é isso? O sangue de Deus, o sangue santo de Deus. Ele tinha que ser mais do que o homem na composição. Deus morreu. Mamãe aqui está dizendo que Deus morreu. Mas como poderia Deus morrer se ele estava separado do seu filho? Como foi isso? Somente por representação. Você está entendendo isso? Eu só estou lendo isso aqui para aplicar isso para você entender isso aqui. Como que foi possível Deus nascer? Como foi possível Deus ser criado? Como foi possível Deus morrer? Se Deus não pode passar por nada disso. Por representação, ele passou por tudo isso. Então, quem foi que morreu lá? Deus? Não. Foi o seu filho. Mas ele estava representando Deus lá. Portanto, nunca ouse usar nenhum parágrafo de Umbanda onde ele diz que Deus foi criado, que Deus nasceu, que Deus morreu, para fazer ou defender a doutrina unicista, porque são eles que ensinam isto. Umbanda não ensinava isto. Agora você está entendendo que quando ele diz que Deus morreu, Deus nasceu, Deus criou, como? Como é que foi por isso? Por representação. Porque Deus não pode passar por nada disso. Aquele filho que estava lá na cruz morreu separado de Deus, afastado de Deus. Mas como ele representava Deus, você podia dizer que Deus lá morreu, mesmo Deus tendo deixado ele lá no Getsemane. Não crie conflito com o irmão Brana. Não pegue sermões dele para criar conflito com a sua própria doutrina, porque ele não fazia isto. Ele sabia perfeitamente o que ele estava ensinando e dizendo, embora alguns não conseguiam entender. Isso aqui desconcerta muitas pessoas. Por quê? Porque eles pegam algumas declarações e isolam do resto do seu ensino. Nós o que fazemos, colocamos tudo junto para você ter um quadro completo do que ele ensinava. Agora, já para encerrar, meus queridos, já estou encerrando aqui. Mamãe então falava para nós que Deus era representado no seu filho. Mas o Umbanda também vai dizer para nós que nesses últimos dias, Deus hoje está sendo representado em quem? Na igreja, a noiva. Hoje a noiva de Jesus Cristo, hoje ela é a representante de Deus na terra. Você tem mensagem para isso, irmão Jorge? Tenho. É um sermão que nós não temos traduzido. Ah, não foi traduzido. Ah, bom, vamos lá. Jeová Jiré, 17 de novembro de 55, parágrafo 9. E Deus estava em Cristo. Sabemos, claro, é isso que fez do Cristo Deus. É isso que fez Deus morrer, é isso que fez Deus nascer, não é isso? Deus estava ali manifestado ou representado, enfim. Sabemos, ou em Cristo, ele era, antes de Cristo vir, ele estava representando a si mesmo nos profetas. Deus estava se representando nos profetas. Porque eles tinham uma parte da unção, uma parte da palavra. Mas quando Deus gera aquele corpo para ser o representante dele, Deus faz o quê? Ele unge aquele corpo para que agora você tenha ali alguém que o represente em plenitude. Então, embora Jesus fosse um representante como os profetas do passado, não foi exatamente como eles. Aqueles do passado tinham uma medida de unção. Cristo tinha todo Deus, toda unção, todo espírito, sem medida nele. Ele foi o representante perfeito de Deus em todos os sentidos, porque todas as qualidades de Deus, disse o Umbanda, acabamos de ler, estavam naquele corpo. Ok. E hoje, ele está representando a si mesmo na igreja. Diga glória a Deus se você crê nisso. Ih, ninguém quis dizer glória a Deus aqui. Amém. Ai, que susto. Talvez os meus irmãos lá que me ouviram, mas aqui a voz de minha mão, ninguém me assustei. Não faça isso comigo. Eu vou ter um ataque do coração. Representando a si mesmo na igreja. Outra mensagem. Talvez você não está acreditando nisso, né? Por isso teve
Demorou para dizer amém? Ou glória a Deus? Outra mensagem, olha aqui. É que é maravilhoso demais, né, queridos? Mas é isso. Creia no que o profeta disse. E eu creio que isso aqui, assim diz o Senhor. A noiva de Jesus agora está representando Deus na terra. Outra mensagem. E então Jesus veio. 13 de dezembro de 57. Parágrafo 23. Jesus era o representante de Deus. Nós já sabemos disso. Foi por isso que Deus morreu, porque nasceu. Porque ele era seu representante. No dia de Marta, e a sua igreja é o seu representante neste dia. Sua igreja, o corpo de crentes, é o seu representante. Agora, por quê? Porque eu já estou ministrando já faz várias semanas aí. Somos pequenos messias. Estamos andando como Cristo. Temos o poder vivificador em nós que faz de nós pequenos messias, que faz termos esse sinal eterno, que é o selo do Espírito Santo, andarmos como Cristo, falarmos como Cristo. E se temos esse mesmo Espírito que estava no Cristo, nós temos que fazer as mesmas obras de Cristo. Então temos que fazer a mesma coisa que Ele fez. O que foi que Ele fez com a sua vida? Representou o Pai, representou Deus. Então se você tem esta palavra, esta mensagem, você, igreja de Jesus, que está me ouvindo agora, você é uma representante de Deus na terra. Amém. E para encerrar, eu quero dizer algo que o Mambana disse aqui. Mambana ensinava que hoje Deus está então sobre a terra, andando em carne humana, através da sua igreja, da noiva de Jesus Cristo. Porém, Mambana também disse que quando Cristo vier, primeiro ele vai vir na segunda vinda para arrebatar a igreja, não é isso? Para arrebatar a noiva. E depois ele vai vir naquela terceira vinda, no reinado milenial. Ok. Mamãe nos ensinava que quando Cristo viesse lá na terceira vinda, ele voltará não somente como representante de Deus, mas ele também virá como o próprio Deus outra vez encarnado. Amém? Deus mesmo estará outra vez encarnado em seu Filho, manifestando em carne humana para poder reinar conosco no milênio. Amém? Neste momento, Deus está aqui, na forma da coluna de fogo, nuvem, como Ele quiser se manifestar, para conduzir e preparar uma noiva para o arrebatamento. E neste momento, Deus está também recebendo as súplicas do seu Filho, que está lá no trono de misericórdia, fazendo intercessões pela noiva. Deus não está encarnado nesse instante no seu Filho. Mas aqui Mambana diz que lá na terceira vinda, quando Cristo voltar com a noiva, Deus vai se encarnar outra vez. Deus vai se manifestar em carne outra vez para reinar aqui na terra com a igreja. Agora ele está encarnado em uma medida na noiva, que recebeu a palavra para este dia. Mas quando chegar aquele dia, na terceira vinda, você não vai ter apenas um representante. Deus vai estar ali encarnado no seu Filho. O quarto selo, parágrafo 195. Mas quando nosso Senhor aparece aqui na terra, Ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve. E será completa e plenamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Observe Cristo. Na primeira vinda ele veio como um mortal para sangrar e morrer. Está certo? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontramos nos céus imortal. Na terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém? Deus Emanuel para reinar sobre a terra. Digam graças a Deus. Amém. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos permitiu de estar aqui para meditar na palavra e no ensino do teu profeta vindicado, irmão Brana, que nos mostrou o Senhor de todas as maneiras, com todas as escrituras que eles tinham à sua disposição, para explicar para nós como é que tu se manifestou, como é que tu foi criado, como é que tu nasceu, como é que tu morreu. Agora nós entendemos, Senhor, de que forma que tudo isso aconteceu. Nós não criamos contradições com o ensino do teu profeta. Nós entendemos plenamente o que o teu profeta nos ensinou. E nós recebemos, Senhor, e te agradecemos por esse dom perfeito que tu derramou sobre nós, para ali o teu Senhor se manifestar, porque ali Cristo deu um exemplo de tudo aquilo que a noiva agora deve fazer, porque ele foi nosso modelo, nós temos que fazer a mesma coisa. E o teu profeta disse que agora essa cabeça está unindo-se a este corpo, para que ela seja um corpo perfeito e atinja a estatura de varão perfeito. Nós cremos que isso já está acontecendo, Senhor, porque estamos chegando à plenitude da palavra. Então isto faz de nós teus representantes também. O profeta disse isso e nós cremos nisso. Senhor, ajude-nos a ser teus representantes. Não representante de uma doutrina de um homem, não representante de um sistema carnal de homens, mas da tua palavra viva somente, Senhor. Ajude-nos nisso. Esse é o nosso propósito. Estamos reunidos, Senhor, estamos entre poucos, é verdade, mas nós cremos que tu está preparando uma
noiva, em cada lugar, em cada parte, há filhos teus, onde tu está ali se representando e se manifestando e andando e falando através deles. Ajude-nos, Senhor, a este povo humilde que está aqui a ser um desses teus representantes. Ajude-nos nisso, Senhor. Aperfeiçoa o teu corpo, aperfeiçoa a tua noiva, Senhor, para que ela possa levar esta palavra e ser uma testemunha das tuas misericórdias. É o que nós te pedimos, Senhor, até que aquele dia perfeito, em que Satanás será perfeitamente e definitivamente derrotado, Senhor, onde aqui tu estarás reinando conosco. Ansiamos por esse dia, Senhor. Quisera que isso fosse hoje, porque não temos mais prazer com este mundo não nos agrada, não queremos nada, nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos dos céus. Oh, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, prepara-nos para esse dia e ajuda-nos a sermos, enquanto estivermos aqui, teus representantes, assim como teu filho foi. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.